Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Sem renovação, não há transformação. Sem transformação, não há evolução. Sem evolução, não haverá nada. Tudo bem com você? Espero que sim. Estou passando aqui hoje para a gente completar o ciclo semanal do Curta Palavra. Curta Palavra sempre das terças às quintas, e aí, salvo algumas exceções, a gente tem encontros na segunda ou na sexta, depende muito da situação, da circunstância, mas geralmente de terça a quinta a gente se encontra aqui cedinho para as nossas leituras das Escrituras. Hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro do Eclesiastes, mas antes eu quero fazer um pedido a você. Caso você esteja passando por aqui e ainda não seja assinante do canal Teologia Hoje, se inscreva. Você não paga nada por isso e ajuda a fortalecer o nosso trabalho aqui para alcançar um maior número de pessoas. Deixa o seu like também, o like é muito importante. Vai lá no joinha, faz esse gesto aí, isso ajuda muito também aqui o nosso canal Teologia Hoje. Se quiser dar um passo adicional, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, com a sua rede de contatos, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, ou seja, faça chegar aí nos seus contatos esses nossos encontros aqui do Teologia Hoje, especificamente aqui o nosso Curta Palavra. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro do Eclesiastes, tá bom? Vamos lá? Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre ganham a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade, onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem, pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas. Mais um capítulo, mais um conjunto de ensinos desse que é, em algumas traduções, interpretada como o interpretado, a palavra, né? Como o pregador, falando para uma assembleia, falando para uma congregação, para pessoas diversas. E como já dissemos aqui em outras ocasiões, Kohelet é um observador da vida. E ele fala nesse capítulo sobre, para alguns pensadores, o absurdo da existência. Esse absurdo da existência de que nós vivemos nessa contingência da nossa humanidade, localizados no tempo e espaço. E ele chega a essa conclusão de que tudo acontece igualmente com todos. Com justo, com ímpio, com bom, com mal. Quem presta culto, quem não presta culto. Com quem faz juramentos, com quem tem medo de fazer juramentos. E ele reconhece isso na sua leitura como sendo um mal. Porque a mesma coisa acontece com todos. Nessa nossa realidade que é a nossa humanidade, nós estamos expostos a tudo, a todas as possibilidades que são próprias da existência, quer sejam boas, quer sejam elas negativas. Nós estamos suscetíveis a todo tipo de realidade. Ninguém está imune a nada. E o pregador é muito corajoso e por anunciar a vida como de fato a vida é, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de desvio da realidade. E ao mesmo tempo que existem essas lutas do lado de fora, pela radicalidade da nossa existência, há também as lutas internas. Ele fala dessa maldade no coração das pessoas, não apenas essa maldade, ele fala que o coração está cheio de maldade e cheio de loucura enquanto elas vivem. E depois o caminho é a morte. E aqui, mais uma vez, o Kohelet, ele é muito honesto. E pensando numa assembleia que tem pessoas distintas, gêneros distintos, idades distintas, apesar de que, pensando naquela cultura, né, quando se falava em assembleia, não se contemplava essa variedade de
pessoas, de gênero, de idade. Mas pensemos aqui numa assembleia que precisa ouvir os alertas de um pregador, observador da vida, que não faz nenhum discurso que foge dos enfrentamentos do real. Mas ele, novamente, eu queria que você anotasse, eu quero deixar um exercício para você. Quantas vezes essa expressão aparece no texto? Para mim fica evidente como marcas importantes. Um leitor, uma leitura da Escritura, precisa ficar atento a isso. Veja que ele reflete sobre muitas coisas, ele fala sobre muitos temas. E volta e meia ele vem para esse ponto aqui, que coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Quantas vezes essa expressão aparece? Veja como essa dimensão da comensalidade muito bem encarnada na vida, no testemunho de Jesus, né? Uma das marcas importantes da tradição cristã se deu numa mesa, né? A instituição da Eucaristia, da ceia do Senhor. Ele disse, olha, quando vocês comerem, lembrem disso, lembra do que eu fiz por vocês. Então, numa mesa, nessa partilha, no ato do comer e do partir. E aqui, novamente, ele traz essa importância do comer com alegria, como uma dimensão de ação de graças. Isso é dom de Deus. O exercício é esse. Conte quantas vezes essa expressão aparece nesse texto, desse chamamento do pregador a aproveitar esse dom de poder comer, de se alegrar, de desfrutar do trabalho, de aproveitar a vida. Aproveite a vida com a mulher que você ama, ou seja, gaste a sua vida em algo que seja produtivo, porque tudo vai passar. E aí ele diz o seguinte, olha, o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Tem muitas pessoas que têm desistido de fazer antes mesmo de usar o mínimo das suas forças. Recuam antes mesmo de empregar o suficiente daquilo que ela tem enquanto potencial. O texto não está falando para você fazer nada além das suas forças. Aqui é o outro extremo de pessoas que se ocupam tanto, que acumulam tantas tarefas e algumas delas desnecessárias, e nesse ativismo louco, e fazem além das suas forças. Aqui diz o seguinte, olha, faça conforme as suas forças. Porque vai chegar um tempo que na sepultura, para onde você vai, para onde nós vamos, não há obra, não há projeto, não há mais possibilidade de realizar. Então o tempo da realização é agora, o tempo de fazer é hoje, o tempo de realizar é enquanto você está vivo. Faça o máximo com o que você tem. Não queira fazer com o que você não tem. Faça com o que você tem e com as forças que você tem. Essa é a palavra para a gente nessa manhã, que a gente possa guardar isso no nosso coração. E tem uma outra expressão que eu quero deixar para você aqui como também uma tarefa de exame. E nesse contexto do texto que nós estamos lendo do Eclesiastes, ele usa uma expressão que talvez você não seja comum e que você, em outro contexto, não usaria. Mas ele diz o seguinte, olha, ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente. E aí ele informa que isso é resultado do tempo, isso no versículo 11, do acaso. Mais uma investigação. O que você acha dessa ideia presente aqui no livro do Eclesiastes? Da existência do acaso. O acaso como algo que interfere na nossa vida. Uma situação que se deu por conta do acaso. Ele fala de tempo e do acaso. Investiga isso. Fica como sugestão nessa manhã 2 exercícios para a gente fazer essa leitura ativa do texto. O texto é muito rico,
O texto tem muitas possibilidades, mas eu queria usar como chave aqui para a nossa oração esse estímulo. Faça conforme as suas forças, o que vier às suas mãos para fazer. Sabemos que não podemos realizar nada se não for com a tua ajuda, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos orando para que, de fato, isso se concretize nas nossas vidas. Que a gente não queira fazer além do que é possível fazer, mas que também a nossa existência não seja uma existência aquém das nossas potencialidades e virtudes que o Senhor mesmo nos concedeu. Que a nossa vida possa ser empregada em situações úteis. Ajuda-nos a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades, a usar o nosso potencial, a não perdermos tempo com aquilo que não vai ser útil para nós e para os outros. Livra-nos disso nesse dia e durante a nossa vida. Nos guarda, Senhor. Eu oro por mim, pelos meus amigos e irmãos que se unem nessa oração, nessa manhã, para que a tua graça e a tua paz esteja em cada coração, em cada mente, e que o Senhor continue a trabalhar em cada um, gerando alegria, despertamento, lucidez, discernimento, clareza para as nossas decisões, para as nossas escolhas, força para os desafios, resignação diante das intempéries. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos e fortalece-nos. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio. Ser conosco. Que a gente possa trilhar esse caminho com vestes brancas e com esse óleo sobre a nossa cabeça como símbolo da alegria, como símbolo da presença do Senhor em nós, do Espírito em nós. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero sugerir para vocês uma música nessa manhã cujo título é Vestes Brancas, interpretada pela Júlia Maciel. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para que você possa ouvir a música, reler o texto, fazer os exercícios, ser inspirado pela música e, sobretudo, pela escritura que nós estamos lendo. Deve aparecer um card na parte superior, você pode clicar como uma segunda opção para ouvir a música. Deixe o seu comentário, quais os versículos que chamaram mais a sua atenção. Como esse texto desafia você hoje, no hoje. Como é que esse texto fala ao seu coração e quais as decisões que você decide tomar a partir da leitura desse texto. Temos um site, o endereço é www.teologiahoje.com.br e aqui na parte inferior, a nossa chave Pix. Você pode ajudar o nosso canal também com qualquer quantia para ajudar na nossa manutenção. Estamos no início do mês, vocês sabem que nos acompanha, a gente tem feito o possível com o que tem chegado às nossas mãos para fazer, tá bom? Está aí à sua disposição. Eu quero desejar para você um dia muito abençoado. A gente fecha o ciclo hoje do Curta Palavra. Se Deus permitir, a gente retoma na próxima terça-feira, mas a gente ainda tem no sábado o nosso Café com a Bíblia. Eu quero convidar você para o encontro, que é importante também, do nosso canal. E atento, a qualquer momento, às nossas curtinhas no Instagram também, para o nosso crescimento e edificação. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos, e a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe você, aproveite o seu dia, faça com o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, tá bom? Deus te abençoe, feliz quinta-feira.